Olá pessoal, nesta aula de número 10 eu quero chamar vocês para uma análise muito bem criteriosa, aonde dentro dessa análise é que eu vou estar falando sobre um dos prestadores de serviço, né? Lá em algumas aulas anteriores nós falamos das atribuições dos contadores, o que eles precisam entregar dentro desse trabalho, quais são as premissas, o contrato, qual o trabalho que está incluso nesse contrato, para que ele entregue o resultado e eu faça um acompanhamento eficaz, certo? Então, nesta aula de número 10, pessoal, nós vamos falar sobre assessoria jurídica, ok? Bem, falando sobre essa assessoria jurídica, nós temos alguns trabalhos que devemos acompanhar administrativamente. O que isso quer dizer? Que administrativamente eu tenho que fazer com que a documentação esteja alinhada e essa documentação ela tem que estar muito embasada para quando chegar o resultado final eu não gere problema e nem perca de ação, tá? Então, nesse sentido, o que eu tenho que identificar? Que uma análise ou uma elaboração de documento, que seja contrato, tem que estar muito bem embasados, tanto no nosso regimento como pelas leis correspondentes, pessoal. Então, eu estou dizendo que no âmbito tributário, civil ou qualquer esfera, nós temos que estar amparados diante de documentação. Tá? E é nessa hora que eu preciso de ter uma consultoria ou uma assessoria jurídica. Tá? O que se difere de uma consultoria para uma assessoria? Consultoria é quando eu tenho um advogado aonde eu vou tirar dúvidas e vou me aconselhar com ele, né, o que deve ser feito. Mas no sentido da direção, se eu tenho que fazer algo onde eu vou ter que aplicar os conhecimentos jurídicos desse doutor, nesse caso, eu já tenho que contratar uma assessoria, porque ele vai estar fazendo o trabalho e nos representando dentro da empresa, né? Então, nesse sentido, eu tenho que deixar muito claro qual a necessidade da minha empresa. Eu contratar uma consultoria jurídica ou eu estar amparado por uma assessoria jurídica, tá? Então, nós temos dois caminhos aí para estar direcionando, tá? O primeiro, se eu contrato um advogado por demanda, vocês sabem que a tabela da OAB ela é um pouco puxada, porém, ela é bem justa, né? Porque o trabalho envolvido atrás disso, a análise de lei, todo o contexto que ele precisa estar amparado, ele é conhecedor dessa informação, né? Eu, administrativamente, eu sou conhecedor, mas no âmbito raso. Então, quando eu precisar aprofundar nesses assuntos, eu vou precisar do especialista, que no caso, um doutor advogado, ok? Então, quais são uma das demandas que nós podemos citar aí para vocês? Acompanhar e validar as leis trabalhistas. Esse doutor advogado, ele vai estar esclarecendo para você o que rege o CLT, o que é um MEI, quais são as regras, o que ampara diante da lei, o que nos resguarda. Então, são todos esses pontos que têm que ser analisados e muito bem embasados e respondidos por um conhecedor. Tá? Eu vejo que muitas das vezes as empresas ela têm como uma premissa pegar o Google ou comentar com uma pessoa que tem um breve conhecimento nessa parte jurídica a situação. Mas um ponto que eu tenho que trazer para vocês como um alerta é que nem sempre essa pessoa ela vai estar inteirada de todo o contexto, de todo o argumento, de toda a documentação até o final. Então, por isso, eu sugiro que vocês, né, nesse caso, quando tiver algo um pouco mais complexo, ao invés de pagar para ver ou pagar o prejuízo, que contrate um profissional gabaritado e bem dentro da sua área. Tá? No caso, para mim passar uma demanda jurídica, um dos pontos tem que ser um advogado. Tá, mas dentro de uma
consultoria advocatícia tem vários níveis, tem vários ramos, né? Então, eu vou contratar aquele advogado que mais se identifica com o meu negócio, entendeu? Se o meu problema é mais na área trabalhista, eu vou contratar um advogado que entenda e apure todas as regras desse âmbito trabalhista, tá? Orientar e acompanhar os processos no âmbito jurídico, pessoal, com a sua instituição. É um ponto que a gente tem que deixar muito claro. O que é que eu preciso? O que é que esse prestador de serviço e o doutor advogado consegue me entregar como resultado? Tá? Outro ponto. Lembra que na aula passada nós tínhamos falado, lá na aula 8, sobre a cobrança, na aula 7 também citamos a régua, lá na aula 6 e assim consequentemente. Nós estamos falando daquela outra etapa, aonde fiz o termo de confissão de dívida e o meu cliente, ele não, novamente, honrou com as suas negociações e confissões, né, que iria estar pagando novamente em dias aquela nova renegociação. Então, diante disso, essa cobrança tem que ir para o âmbito judicial, ações e execução. Então, pessoal, vocês estão vendo que, ao grosso modo falando, essa parte jurídica, ela não é simples. Ela demanda muito estudo, assim como a contabilidade. São 3 pilares que eu tenho que estar muito bem embasado dentro da minha empresa. Qual é? Uma administração que consegue fazer com que a documentação seja precisa e com eficiência para gerar resultados eficazes. Na parte da contabilidade, eu tenho que estar com um contador onde consegue me responder o que é que o meu processo de trabalho ou a minha empresa necessita para que eu consiga trabalhar todas as regras fiscais e, pelo outro lado, no âmbito jurídico. Sempre trabalhando com preventivas, né? Prevenir para não gerar prejuízo e para depois eu não ter que, a grosso modo falando, apagar incêndio, tá? Então, basicamente, se a gente pega esses 3 pilares como direção na nossa gestão financeira, pronto. Daí para lá você só consegue desenvolver e alcança o objetivo de ter montado a empresa, que é o quê? Às vezes eu vejo muita gente até mesmo relatando que eu montei uma empresa porque eu era funcionário e a partir do momento que eu montei a empresa eu estou trabalhando muito mais do que todo mundo aqui dentro. É uma realidade. Por quê? Nos primeiros anos você tem que plantar. Ninguém abre uma empresa da noite para o dia e já consegue ter lucro, e já consegue ter tranquilidade. Porque, no caso, você não está sendo um empreendedor, você não está sendo um proprietário. Você abriu uma empresa para outras pessoas administrar. E não é uma forma real e garantia que você vai ter um resultado eficaz em cima disso. Então, pessoal, uma coisa que eu peço para vocês é que, quando eu for fazer um controle financeiro, desde a primeira aula eu friso para vocês. As aulas são simples, porém, se eu pego essa direção e aprofundo nos meus conhecimentos, logo eu tenho uma administração que está gerando resultado e eu consiga chegar no meu objetivo aí, que é obter lucro e ter um pouco mais de tranquilidade para mim usar minha cabeça estrategicamente, como a nível de crescimento, tá bom? Então vamos lá. Desde a primeira aula, eu cito para vocês a necessidade da gente estar o tempo todo criando expectativa, elaborando documentações e processo, acompanhando, fazendo fechamentos para mensurar os resultados. Diante disso, essa parte, tanto do acompanhamento jurídico e da contabilidade, cabe ao administrador fazer esses profissionais e terceirizados entregar bons resultados. Porque muitas vezes, eu como administrador, eu já visualizei em algumas empresas, até mesmo que foi até antigamente que eu tinha, o seguinte: o contador e o advogado não fez determinada demanda que foi passado para ele porque não detalhou a documentação.
não foi preciso naquilo que era necessário. E com isso, passou um mês, passou 3 meses, passou um semestre, passou um ano e ele estava aguardando a documentação. Entendeu? Então, nesse caso, pessoal, como administrador, eu tenho que fazer os fechamentos mensais. E esse fechamento inclui também a demanda que eu passo tanto para o contador, que eu citei na aula quando a gente cita esse prestador de serviço, assim como o acompanhamento jurídico. Né? Beleza, pessoal. Fizemos todo o acompanhamento, fizemos o fechamento, temos esses 3 pilares muito bem alinhados, pronto. Sua administração financeira está completa para você começar a entrar no outro âmbito. Né? E esse outro âmbito que eu estou falando para vocês, desde a primeira aula, é aquele outro ponto que nós temos que trabalhar. Tá? Citamos como exemplo, aqui no curso, desde as primeiras aulas, eu estou citando sobre o administrador, que ele tem que ter uma administração de conflitos muito bem acentuada. Aquele controle emocional, a linguagem corporal, né? E assim outras demandas para você entender que se eu aplico aqui, se eu tenho um controle e basicamente sigo passo a passo, é inevitável você ter como resultado o sucesso. Mas o sucesso não é simples, não é fácil. Ele precisa de estudo, ele precisa de tempo, ele precisa de pensamento estratégico para que vocês executem de uma maneira aonde eu consiga trazer bons resultados. Ok? Espero ter ajudado nessa aula um pouco mais com as informações de vocês. Tá? Citando para vocês também que na aula 11, que é a próxima aula, nós vamos estar detalhando um pouco melhor sobre a questão do curso Administração de Conflitos Empresariais. Tá? E logo após nós vamos fazer mini apresentações, que eu vou dar algumas dicas, né? E nós temos esse curso de Administração de Conflitos lá na plataforma. E eu peço para vocês dar um like aí, comentar com a gente, seguir nas nossas redes sociais, porque o próximo curso que eu quero elaborar com vocês, e possivelmente eu estou vendo a rentabilidade de estar fazendo esses cursos mais resumidos nesse formato do YouTube, ou se a gente elabora um curso muito mais detalhado lá na plataforma da Hotmart. Ok? Conto com vocês e até a próxima aula. Até a aula 11 aí, tá bom? Obrigado e